então a transmissão dessa segunda parte sobre empreendedorismo geotécnico, falando do mini treinamento. Hoje estamos falando do ensaio de planimetria e limites. Amanhã é a última mini treinamento da parte temática e a parte administrativa continua. Falando da parte administrativa, nós começamos já há 4 semanas atrás, se não me falha a memória, e hoje nós vamos dar prosseguimento, né, à gestão integrada, que é o título dessa segunda parte, mas hoje falamos de gestão estratégica e executiva. Já definimos o que é estratégia e hoje nós vamos focar na executiva. Então eu vou falar uns 10 minutinhos sobre como você pode vir a ajudar-nos na gestão. Como que é a estrutura, né, do sistema de gestão do empreendedorismo que a gente vem tratando há cerca de 35 anos. Então, começa com as reuniões, né? Então, esse slide, eu peguei exatamente uma foto do meu calendário do Teams e vou explicar para vocês. Então, às 8 horas da manhã, a gente começa com uma reunião interna. As reuniões internas são as reuniões que são programadas para minha presença, para orientar a vocês, né? Seja os que já estão trabalhando e os que vão vir a trabalhar desde já, estamos treinando. A reunião de precificação e capacitação e o RP. Precificação para aprender a fazer preço, né? Capacitação é ligado à precificação, porque é o seguinte, à medida que as pessoas se capacitam, elas passam a ter um valor maior na sociedade. Então, no plano horizontal, a gente aprende a fazer ensaio, a gente aprende a fazer sondagem, a gente aprende a fazer coleta de amostra, perfil geológico técnico, cálculos de engenharia, projetos, desenhos, enfim, uma série de coisas. E à medida que a gente vai aprendendo e vai se capacitando, o valor da gente melhora, né? Isso é no plano horizontal. E isso nós trazemos para um relatório de produção, onde eu coloco as horas que eu gastei, os equipamentos que eu gastei e o que eu fiz. Nós temos uma lista de produtos e então eu jogo as horas em cada produto, exatamente. Se eu tenho um valor para o meu homem-hora, eu tenho um valor para aquele produto. Porque no sistema nosso, né, nós não pagamos pelo tempo, mas nós precificamos pelo tempo, que é o valor do mercado, o tempo que gasta, e você tem o preço daquele produto, né? E é o preço que você aprende a fazer controlar, né? É valor do homem-hora e tempo gasto. Agora, quando você começa a fazer um produto, você gasta muito tempo, né? E vale pouco, vamos dizer assim, em termos de capacitação. Mas quando você começa a desenvolver isso rápido, o tempo diminui, né? E aí que você ganha produtividade, e aí que você pode ter lucro sobre aquilo. Isso no plano horizontal. Agora, no plano vertical, por isso que nós temos 3 esferas, né? A esfera maior, que é a vida espiritual, a nossa capacitação, vocês vão achar estranho, é edificar Cristo através daquele trabalho. Então, ao fazer o ensaio, ao fazer cada trabalho desse que eu citei, ao construir cada produto da lista de produtos, eu estou construindo Cristo em mim. Esse é do lado espiritual. E aquele ensaio, aquela sondagem, aquele projeto, né? A gestão, estava esquecendo da gestão, é para a glória de Deus. Esse é o grande capacitação. Aí já estou no plano vertical. E essa capacitação está ligada a uma precificação. E essa precificação está na Bíblia. A Bíblia fala em galardão, a Bíblia fala em herança, né? Então, na verdade, nós estamos sendo vistos por Deus e essa nossa ascensão espiritual. Bom, vamos lá, voltar para o plano horizontal. Depois nós temos uma reunião rapidinha, né? São cada 15 minutos, chamada RR, que é resumo dos resultados, ou fluxo financeiro, né?
ou que também nós vamos falar do resultado do relatório de produção e o resumo de uma PR. PR aqui é o nome dado por um contrato, né? E depois nós temos outras reuniões, que por causa do tempo eu não vou poder detalhar tanto como a primeira, mas a primeira não é só porque é a primeira, mas é a mais importante. Mas depois eu falar em administração, orçamento, operacional. Isso na parte da manhã, ou seja, que das 8 às 9h30 a gente mata esse assunto, né? É o que está aí, né? Essas 5 reuniões. E à tarde, nós temos mais 2 reuniões, uma para tratar do fluxo financeiro das necessidades e outra dos setores de produção. É o setor de sondagem, coleta de amostras, setor 2 das laboratórios, setor 3 projeto. E também, em função disso, vamos voltar aqui um pouquinho, nós temos as reuniões de operacionais, ou seja, é aquelas reuniões onde são numeradas, tem o nome, o nome do cliente aqui e o cognome, que inclusive está muito grande, né? Verde, Caraguá, né? A gente põe, eu peço para pôr nomes curtos aqui, né? É o nome, lembra o nome do cliente e aqui o nome do local. Aqui tá bom, por exemplo. Esse é o cognome do cliente e aqui o local, e assim por diante. E tem reuniões também que são marcadas para tratar de um daqueles assuntos, esses 7 que nós estamos falando aqui. A reunião é marcada nesse horário, mas a gravação da reunião é feita numa dessas casinhas aqui. Ou seja, não tinha falado anteriormente, mas tudo é gravado de tal forma que a gente tenha lisura e lembrança registrada das orientações. Né? Porque aqui, na verdade, essas reuniões é para receber a nossa orientação e para a gente também apreciar os produtos realizados para ver se tem algum comentário. Então, veja, nós temos reuniões que são chamadas operacionais, está ligado a um contrato, que está em fase desde proposta, orçamento, ou fase operacional em andamento, e temos reuniões chamadas sistêmicas, são programadas por um horário, mas são gravadas no, na raiz, né? E as outras, cada uma tem uma plataforma separada de cada contrato. Então, uma primeira explicação é isso. E aqui nós temos o que vamos fazer em cada uma daquelas 7 reuniões, tá? Então aqui tem umas 7 reuniões, tá vendo? Faltou a 7ª ali, ó, tá? E aqui o que vai tratar em cada reunião. Então, em cada reunião, os senhores que fazem parte do grupo de gestão, da gestão executiva, vão apresentar, então, em linhas gerais, o PPPO, o fluxo financeiro e o fluxo financeiro operacional. São as chamadas reuniões internas, e de interna, né? As sistêmicas, essa de 1 a 7, e as operacionais. Então, eu pus aqui a de 1 a 7 e a operacional, que é essa daqui. Então, todo dia, tem muita coisa que é diária, tem outras coisas que são semanais, daqui a frequência, né? Tem outras que são 2 vezes por semana, e está aqui escrito, tem que me apresentar, então, o PPPO, que é o problema ou a pendência que tem, a providência, diretamente aí, deve me perguntar, olha, tem esse problema, o que eu devo fazer, né? Então, eu falo, ó, você faz, tome essa providência e o prazo para isso. O grande problema que eu vejo no ser humano, pelo menos as pessoas que estão viciadas, vamos dizer assim, com a gente, né, é a questão de prazo. Parece que não tem prazo. Parece que eles fazem quando podem fazer, conseguem ter prioridades. Falando em prioridade, falta um P aqui, que é prioridade. Mas no PPPO tem lá uma coluna das prioridades. Então a gente vive cotidianamente orientando as pessoas para elas identificarem os seus problemas, para tomar as suas providências, né, no prazo adequado, necessário. Daí as necessidades, né, porque a necessidade de pagar uma conta tem que ser num dia, não pode ser no outro dia. A necessidade de se alimentar é todo dia. Eu tenho prazo, não é assim, né? Então, isso é uma questão, e isso fere, isso acontece pela falta do Espírito Santo.
Quando você tem Espírito Santo, você não tem esse problema de prazo. Você se planeja, põe prioridade e dá tempo para fazer as prioridades. Então, a primeira reunião tem essas coisas a serem apresentadas, né? Na reunião, na segunda, né, lá, tem todas essas coisas aqui a serem apresentadas, o PPPO, né? O PPO é justamente o PPO daquele tema, né? Então, quais os problemas, pendências e prazos para resolver problemas desse tema, e assim sucessivamente. Depois, a carteira, né, dos negócios, dinheiro disponível, dinheiro que está por entrar, enfim, o fluxo de caixa, exatamente o prazo bate no fluxo de caixa, né? E contas a pagar, o resultado do relatório de produção, aqui a gente analisa o relatório de produção, está sendo feito, isso toda semana, de todos os fornecedores, e aqui o resultado desse relatório. O resultado por quê? Porque se eu tiver que adiantar alguma coisa, eu quero que a pessoa fature em produtos mais do que eu adiantei, seria o resultado dela. Ela não pode ficar negativo. Né? Não vai se adiantar dinheiro a ninguém que não produz o mínimo para sobreviver. Bom, em linhas gerais, é isso que eu queria apresentar hoje. Realmente me esverei no começo e acabei aí atropelando um pouco o tempo de apresentação. Talvez a gente volte a falar do assunto da importância dele e o começo da questão propriamente de gestão, né? Então agora eu estou me preparando aqui para a parte seguinte e vamos entrar